O tema deste argumento é a participação da mulher na política. Sobre o assunto, eu converso agora com a senadora Vanessa Graziotin. Senadora, além de senadora, de ser uma mulher política e atuante na política brasileira, a senhora é procuradora da mulher aqui no Senado. Vamos fazer um balanço. Como é que a senhora vê hoje a participação das mulheres na política aqui no Brasil? Não, primeiro destacar que a criação do projeto de resolução que estabeleceu a Procuradoria da Mulher do Senado foi um avanço muito grande, porque nós, mulheres brasileiras, parlamentares, militantes políticas, durante muito tempo lutamos muito para que a luta das mulheres fosse institucionalizada, ou seja, para colocar o poder público junto das mulheres, lutando por uma sociedade de maior igualdade e combatendo a discriminação. Assim foi que nós conquistamos a criação dos conselhos nacional, estaduais, municipais dos direitos das mulheres, o Ministério, que é a Secretaria de Política para as Mulheres, secretarias em todos os estados brasileiros, mas no parlamento nós não tínhamos um canal próprio de luta das mulheres que colaborasse e contribuísse com essa luta. Então foi que esse ano que passou foi criado aqui no Senado, aprovado o projeto de resolução e criada a Procuradoria. E eu sou a primeira procuradora da mulher. Na Câmara dos Deputados, aqui ao lado, já há uma organização um pouco mais consolidada. Lá eles já tinham uma procuradoria anteriormente e criaram há pouco tempo também a Secretaria das Mulheres na Câmara, que é um órgão que junta a coordenação da bancada feminina com a Procuradoria da Mulher. E de tal forma que a gente coloca o próprio Senado, a estrutura do Senado, inclusive a capacidade técnica do Senado, dos nossos consultores legislativos, dos nossos técnicos, jornalistas, para nos ajudar nesta busca da equidade. Então, a Procuradoria da Mulher, ela existe não só para o trabalho interno, e nós estamos fazendo uma pesquisa com as servidoras do Senado, mas principalmente por ser uma casa legislativa, a casa que faz as leis, nessa interlocução com a sociedade brasileira. E estamos no mês de março, que a gente acha que o dia 8, um dia só é muito pouco para a reflexão, para o debate, né? Então nós montamos uma programação de todo o mês de março. E o foco são todos, né? Nós vamos, essa semana, ter um café com o ministro da Saúde, porque agora mesmo está sendo lançada a campanha nacional da vacinação do HPV, que é um programa oficial agora do governo federal. E isso, quem começou tudo lá atrás, fomos nós no Congresso Brasileiro, eu quando deputada e a senadora Ideli, ministra Ideli, que à época era senadora, apresentamos um projeto de lei já estabelecendo isso. Negociamos muito desde a época do ministro Temporão e agora isso se transformou numa realidade, que é muito importante. Temos o foco no combate à violência, mas a principal questão é isso que você coloca. A participação da mulher na política, é o empoderamento das mulheres, porque a gente alcançando e ocupando esses espaços, nós teremos melhores e maiores condições de avançar combatendo a discriminação no mercado de trabalho, na família, lutando contra a violência, por uma assistência integral à saúde. Senadora, existe até uma lei que garante uma cota mínima de mulheres na política, mulheres candidatas. A gente ainda não consegue alcançar isso. É um desafio grande. A senhora, como procuradora da mulher, como superar esse desafio? Como fazer, por exemplo, com que o parlamento tenha, pelo menos metade dele seja composto por mulheres? É o que deveria ser, né? Porque a sociedade brasileira ela é quase dividida ao meio. Metade de homens, metade de mulheres. São os gêneros, os dois gêneros que se complementam. Um gênero não sobrevive sem o outro. Então, o correto, uma vez que o legislativo é a representatividade da população, o correto seria que a metade dos parlamentares fossem homens e a metade fossem mulheres. Entretanto, nós carregamos ainda uma carga de discriminação, a carga da sociedade machista ainda muito forte. A legislação brasileira, ela considera crime discriminação de gênero, é crime, é ilegal. Mas a carga cultural que a gente traz é muito forte, porque não a vida inteira, não é uma coisa natural, porque tem gente que pensa que a mulher sempre foi vista como um ser inferior. Não. Lá nos primórdios da existência dos seres humanos, da organização dos seres humanos na Terra, a sociedade primeiro era matriarcal e não patriarcal. A sociedade girava em torno da mulher. Foi a partir do momento em que o homem passou a dominar a natureza e acumular bens,
foi que o homem passou a escravizar o próprio homem, a oprimir o próprio homem e oprimiu também a mulher. Colocou a mulher nas 4 paredes do lar para ter a certeza que o filho que ele teria seria o filho dele e que não havia perigo de ser filho de outra pessoa. Então a mulher foi discriminada aí, foi oprimida aí. O mundo passou por transformações profundas, veio a Revolução Industrial e a mulher foi chamada ao mercado de trabalho. Então a mulher que já lutava pelos seus direitos, estando fora de casa também, no mercado de trabalho, passou a lutar ainda mais. Só que a gente passou a acumular novas atribuições, mas sem dividir as atribuições anteriores com a outra metade da sociedade, que é com os homens. Então a mulher passou a desempenhar uma dupla, tripla jornada de trabalho e até hoje é assim. A gente não tinha direito à escolaridade como os homens têm, a frequentar a universidade, a ter direito não podíamos trabalhar em qualquer profissão. E tudo que a gente tem hoje, graças à nossa luta, entrar na universidade. Hoje a gente tem um grau de escolaridade maior do que os homens, mas ganhamos ainda quase 30% menos. E na política é isso que a gente está vendo, porque a política brasileira tem essa carga machista muito forte. Ela vê a mulher como um ser que não tem voz ativa. Nós viemos a ter direito ao voto só em 1932, somente em 1932. E direito esse consolidado na Constituição de 34. Até então a gente não podia votar, só homem votava, mulher não tinha direito a voto. E conseguimos em 1996 aprovar a lei de cota, que é a discriminação positiva, é reconhecer que há uma discriminação na sociedade, então assumir isso e trabalhar isso como forma de acelerar o fim dessa discriminação. Aprovamos inicialmente uma lei de cotas, era no primeiro momento 20% e depois passou a 30%. Entretanto, o sistema eleitoral brasileiro não permite que essa lei de cotas seja eficiente, porque a gente depende de ter espaço no partido político que não nos dá espaço. A gente depende de financiamento de campanha, que nós não temos financiamento de campanha, porque o que o partido arrecada é para os homens e não para as mulheres. A gente depende de ter espaço na televisão, nos meios de comunicação, a gente não tem espaço no meio de comunicação, que o espaço geralmente é dos homens. Então, a gente tem esses problemas no Brasil e uma legislação eleitoral que também não nos favorece. Diferente de outros países enfrentaram este problema diretamente, porque nós temos que enfrentar o problema em todos os seus aspectos. Um deles é culturalmente, trabalhar no esclarecimento permanente da sociedade, trabalhar o combate à história de que tarefa doméstica é de mulher, não é de homem, a história de que o homem não deixa a mulher ir para partido político, porque lá tem muito homem. Então, nós temos que trabalhar incentivando a mulher e quebrando os tabus no aspecto cultural. Mas tem um aspecto legislativo. Nós temos exemplos de vários países do mundo. O Senado, em conjunto com a Câmara, nós divulgamos um material didático muito denso, é pequeno, porém denso, que mostra o histórico da nossa presença na política brasileira, que faz uma comparação do Brasil em relação a outros países do mundo, e a nossa situação é vergonhosa. Nós somos o 156º país em termos de presença de mulher na política, no parlamento. É terrível, é um dos piores do mundo. E a gente aponta os caminhos, que, repito, não é um único caminho, são vários. O esclarecimento, trabalhar a questão cultural, a formação, a educação das próximas gerações, mas mudar radicalmente a lei. Se a gente fizer uma mudança radical, tiver a coragem de fazer isso, igual outros países fizeram, a gente teria condições de, num único processo eleitoral, pular de uma representação de menos de 10%, que é hoje no Brasil. A média de participação da mulher no parlamento brasileiro hoje é de 8,6% somente, não é? E nós poderíamos pular disso para 30% aproximadamente. Assim fez a França, assim fez a Argentina, assim fez muitos outros países do mundo que valorizam e incentivam a presença da mulher na política. Senadora, uma última pergunta. A gente sabe que não dá mais para mudar a lei para essa eleição, para as eleições deste ano. Mas a senhora está otimista que talvez a gente consiga aumentar pelo menos um pouco mais a participação das mulheres no legislativo? A gente tem conseguido nessas mini-reformas eleitorais, que não são reformas políticas, a gente tem conseguido avanços pequenos, porém para nós muito importantes. O último agora é o fato de que prevê a possibilidade de o TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, desenvolver campanhas esclarecedoras e incentivadoras da maior presença da mulher na política.
E esse ano nós vamos fazer o lançamento dessa campanha aqui, com o TSE, aqui no Congresso Nacional, possivelmente no plenário do Senado, que para a gente é um avanço muito grande. E para que a gente consiga aprovar, para as próximas eleições, a gente precisa de um elemento, sem o qual nós não vamos a lugar nenhum. Qual é esse elemento? Uma grande mobilização popular, porque a maioria da casa, tanto do Senado quanto da Câmara, é de homens. São homens que sentam na cadeira. E os homens jamais, jamais, sem uma participação firme da sociedade, aprovariam, pelo menos até agora, nós não reunimos condições de ver propostas importantes que favorecem a democracia brasileira, a uma maior presença feminina no parlamento, evoluírem de forma mais efetiva no Congresso. Muito obrigado pela entrevista, senadora Vanessa Graziotin. Obrigada. Você pode sugerir temas para o argumento pelo telefone 0800 61 2211 e também no site da TV Senado na internet www.senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.